Olá, boa noite a todo mundo. Estamos aqui no dia 30 de junho, falando diretamente de Campinas. Friozinho, 13 graus. Estamos aqui esperando em mais um dos nossos encontros. Eu sou Brain Trainer, apresentando para vocês os treinadores. Quem são os treinadores da Brain Trainer? Então, hoje nossa convidada especial é uma pessoa realmente muito especial, que é a Denise, minha amiga de longa data, que vai contar um pouquinho da história hoje, o que levou ela a se tornar uma treinadora Brain Trainer e contar um pouquinho da história dela. Eu vou ver que eu acho que ela já está aqui. Vou chamar a Denise, vamos ver se ela pede para participar. Se eu consigo adicionar ela aqui. Aqui, convite. Pronto, estou fazendo o convite porque eu vi que a Denise já está aqui. Já temos a Cris aqui também. Ai, que lindona, minha amiga. Tudo bom? Hoje nós vamos pedir licença, né, Dê? Porque a nossa conversa vai ser de amiga, de comadre. Exatamente. Ah, que delícia estar aqui Ah, a Silvinha conversando. tá aí. Oh, delícia. Então, Ah, gente, eu vou contar um pouco para vocês quem é a Denise, por que que eu tô falando assim com tanto carinho. Bom, delícia. gente, Denise, primeiro de tudo, eu vou falar a Denise, amiga de infância, cresceu comigo, estudamos juntas, aqui somos de Uhum. Campinas. E a Denise, como eu, é pedagoga. Nós até estava brincando, falando outro dia com ela. Nós fizemos vestibular no mesmo lugar. Quando eu estava fazendo na sala para fazer vestibular para pedagogia, a Denise apareceu. Eu falei, opa, na minha sala. Isso que Estudamos estudamos a juntas. vida desde né? Isso que estamos desde do colegial, do ensino médio e tudo, Ju, né? Ensino Juntas. fundamental. É, temos uma história juntas de muito carinho, muito carinho. Então, Denise é pedagoga, Denise também é arte terapeuta, muito legal. E também hoje, né, está fazendo a formação de terapeuta holística, já terminou, né, Dê? Já está atuando como terapeuta holística. Uhum. E aí ela vai contar um pouco pra gente, assim, onde que está o neurofeedback nessa história toda, como que ela apareceu aqui no neurofeedback. Então, eu vou começar te perguntando assim, bom, Dê, seja bem-vinda, primeiro de Obrigada, tudo. Mari. Delícia estar aqui. Imagina, para mim é uma emoção muito grande, né? Uma história tão linda que nós temos juntas e ainda continuamos num trabalho tão bonito como esse, né? Que eu tenho só a agradecer por toda essa trajetória. Então, conta pra gente, assim, Dê, Uhum. como que você foi parar no neurofeedback? O que que te trouxe para o neurofeedback? Então, eu estava aqui, né, até fazendo uma reflexão, né, do tudo como começou. Há 6 anos atrás, né, Maria, eu estava só meio na dúvida da data, mas eu estava num processo um pouco meio depressivo e estava num momento muito angustiante e eu não queria muito entrar em medicação, mas eu comecei a ver que eu não havia outro caminho a não ser esse. E fui atrás das medicações e não me adaptava com nenhuma, ia para um lado, ia para o outro, até que você já estava no início com o neurofeedback e falou: você não quer treinar comigo? Vamos ver o que vai acontecer. Eu falei, topo, né? Porque acho que era até uma rejeição minha, porque eu não era o que eu queria, né? A medicação. Então, aí eu fui fazer o treino com você e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Desde então, eu nunca mais não sei nem o que é uma depressão, nunca precisei entrar com medicação nenhuma com relação a isso. E aí eu me encantei, né, pelo que aconteceu comigo, todo o meu processo, tudo que eu teve de transformação comigo depois disso, que aí você fez o convite para eu estar trabalhando, fazer o curso com você e começar a trabalhar junto, que eu falei, vamos embora, vamos para essa Isso jornada mesmo. juntas. A D tá assim, do meu comecinho, né? Quando eu comecei a trabalhar com neurofeedback, e aí, assim, eu vinha da área da educação, né? A gente veio da área da educação, a gente deu aula há muitos anos,
E aí o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em clínica e eu não tinha clientela. Então eu comecei, primeiro porque eu queria saber se neurofeedback funcionava mesmo. E aí, como eu estava começando a experimentar isso, eu falava para as minhas amigas, por favor, vem aqui, vamos fazer as sessões, e aí você vai me dizendo se funciona ou não. Aí quando ela falou que ela não estou muito legal, estou me sentindo meio deprimida, não queria tomar remédio, eu falei, então vende. E aí ela foi assim, digamos, uma das minhas cobaias. As primeiras que eu atendi, a gente brinca que é cobaia, né? Cobaia. E a Denise estava lá, eu falei, vem então, senta aqui que eu vou colocar eletrodo na sua cabeça. E foi muito legal, né, Dê? Foi excelente, tanto é que já tem 6 anos e realmente foi uma mudança da água para o vinho na minha vida com relação a tudo que eu, né, que eu estava no início, começando ali, que transformou e que eu continuo mantendo tudo isso, né? Então foi muito bacana mesmo, né? E eu lembro que quando eu comecei a atender também, logo eu resolvi eu fazia pedagogia, eu tinha feito pedagogia, logo eu resolvi fazer psicologia. E aí eu falava assim, gente, tá tendo muita procura, Denise, tá tendo muita procura. Vem fazer o curso, trabalhar comigo. É mesmo, né, E aí eu Mari? falei, você gostou? Você gostou? Então agora vem trabalhar comigo. Você falou, nossa, é para já. Lembra dele? Foi, nossa, lembro direitinho disso. Nossa, foi fantástico. Porque eu falei, e já, né, fiz o treinamento e logo em seguida já começou a aparecer tanto. E foi tão gostoso, foi tão bonito, porque foram várias situações que eu fui vivendo e aprendendo durante o trabalho, que era muito gratificante ver todo o retorno disso tudo, né? Do quanto as pessoas estavam se beneficiando dos treinos e isso me fez sentir muito gratificante, né? Foi gratificante tudo. E até hoje né? Porque até hoje estou trabalhando com neurofeedback, né? Ô, Dê, eu tô vendo aqui, ó, sua família tá em peso, ó. Estou vendo. Oi, Vitor! Estou vendo minha filha, estou vendo ali. A Rafa! Ai, bem-vinda, turma muito linda, essa turma que a gente viu crescer também, né? Acho que vai ser uma conversa em família, né, Mar? Porque vai chegando aí. Aí você conversa em família. Então, pessoal, ó, é o seguinte, quem tiver aí, a gente pede, por favor, taca o dedo nos coraçõezinhos e deixa esse monte de coração bater aí, pulsar. Isso é bom porque dá visibilidade para a nossa conversa. Um dos nossos desafios, né? A gente que trabalha com neurofeedback, um dos nossos desafios é justamente fazer com que as pessoas conheçam, saibam que exista, né? Porque as pessoas não sabem que existe neurofeedback. Isso aí, então mandem coraçãozinho, que isso é bom para o Instagram, funciona, sei lá eu por quê, mas o pessoal sempre fala isso. Coloquem corações, convidem as pessoas que vocês conhecem, né? Tem ali aquele aviãozinho de papel ali que fica no canto. Mandem para as pessoas que vocês conheçam, que possam se interessar. Às vezes a pessoa quer saber. Porque neurofeedback é uma coisa que, apesar de não ser nova, né? Tem 50 anos, muitas pessoas não conhecem. Então, a gente tem feito essas lives para apresentar as pessoas que trabalham com neurofeedback e para fazer uma coisa muito legal que eu vou pedir para a Denise contar, assim, como tem sido o uso do neurofeedback na sua prática profissional. Antes disso, eu vou avisar a galera que está aqui, o pessoal que for entrando, se tiver perguntas, podem colocar aqui comentários que eu vou, enquanto a Denise vai contando para a gente, eu vou tentando ver aqui, tá bom? Então, Dê, conta para nós. Como que, depois que você resolveu fazer, fez o que fez em você, experimentou, viu que é legal, conta pra gente, então, como é que tem sido o neurofeedback na sua vida profissional? Eu falo que o neurofeedback ele foi me apresentando vários caminhos, né? Porque eu iniciei, como eu tinha por muitos anos, né, a função de professora, né? Trabalhei com criança. Eu falei, acho que eu vou atuar mais no neurofeedback com crianças. E no início foi isso mesmo, né? Eu tenho essa afinidade, gosto e até hoje muito gratificante, mas o engraçado é que foram entrando também adultos, idosos, e tudo tem o seu lado bom, o seu lado gostoso de você poder ajudar naquilo que a pessoa traz, que está difícil de lidar, né, na situação do neurofeedback. Então, eu estou agora numa fase que eu estou atuando e realmente pouquinho, então, era muito com as crianças, né, agora eu estou numa fase mais adulta, adolescente. Nessa fase de pandemia,
Agora está voltando de tudo um pouco, tá bem mesclado, né? E é muito gostoso porque assim eu tenho histórias, né, com clientes assim que eu gosto muito de contar, de superação, que o neurofeedback ajudou bastante, né? Eu estava até lembrando de um caso assim que foi um senhor que me procurou, eu lembro muito, ele chegou desesperado na minha sala e falou assim: eu não aguento mais, eu já fiz ele falou todos os tratamentos que ele tinha feito para insônia. Ele dormia 2 horas por noite, só 2 horas. E aí ele falou, ele tinha até já pensamentos suicidas, tudo porque ele estava desesperado, né? E ele falou, eu não consigo lembrar a lista dos tratamentos que ele fez. Eu falei, olha, vamos lá, né? Vamos, você me procurou, vou ver o que a gente consegue, através dessa ferramenta, poder te ajudar. E eu lembro, depois de umas 6 sessões, ele entrando no consultório, aqui na sala, falando assim, emocionado. Eu dormi 6 horas, há muitos anos que eu não conseguia fazer isso na minha vida. Aquilo para mim, eu falo, né, é muito gostoso você, né, conseguir, né, não sou eu, mas sim toda essa técnica trazer um resultado assim, né, para a pessoa trazer esse bem-estar que ele há muito tempo estava procurando e não estava conseguindo encontrar, né? Então tem várias histórias gostosas de relembrar, né, do sucesso do neurofeedback, né, no processo de cada um aí, né? Então, Eu lembro que a Dê, quando eu chamei a Dê para trabalhar comigo, né? E a Dê com todo esse jeitinho com criança, eu falava assim, Dê, você vai nadar de braçada, porque a criançada, assim, aproveita muito o neurofeedback, né? E não é todo mundo que tem esse jeito com criança, né? Que a gente trabalhou, a Dê, eu trabalhamos acho que 17 anos com educação exatamente. infantil, né? Então, assim, eu falei, Dê, vamos atrair essa criançada, porque muitas pessoas trabalham com neurofeedback e nem todas dão conta. Eu sempre brinco, eu falo que criança não é para os fracos, é para quem realmente tem jeito, né? Porque é um desafio colocar os eletrodos, às vezes. Mas eu lembro que a Denise, assim, logo de cara, fazia coisas impressionantes que você fazia com as crianças. Sim. Porque vinham aquelas criancinhas tudo 1000 por hora. E eu falava, Denise, você não conseguiu fazer o mapeamento dessa criança, porque a gente faz o mapeamento, põe eletrodo na cabeça toda para medir, né? Tem que ficar quietinho, fechar o olho, abrir o olho. E a Denise falava, lógico que eu consegui. Eu sempre conto essa história dele. Você falava assim para ela, eu falava, mas como é que você consegue fazer a criança ficar paradinha, né? Tão novinha. Você falava, eu falava assim, olha, conta aí, Dê, conta como é que você fazia para as crianças ficarem paradinhas. É que naquela sala que a gente trabalhava, era muito gostoso porque ela dava para um jardim, tinha um muro, né? E sempre tinha um passarinho amarelo. Ele vivia lá, eu falei que ele foi meu anjo da guarda nessas horas, né? Então eu falava assim, olha, se você ficar bem quietinha, que olhando aquela janela, você vai ver o passarinho amarelo aparecer ali já, mas olha, e ele sempre aparecia, porque ele estava ali, porque era o ninho dele, era uma coisa. Então, eu usava de uns artifícios, e esse para mim marcou muito, porque eu fiz muitos treinamentos com aquele passarinho amarelo. Passarinho amarelo. E a pessoa ficava quietinha, né, Dê? A criança ficava quietinha, esperando o passarinho. A gente tem que usar de muita coisa, né? E numa dessa você gravava lá como é que estava o cérebro e numa boa, né? Fazia treino, né? Daí, é lógico, daí depois com os treinos, a criança vai acalmando, né? Mesmo aquilo que a gente precisa, né? Que ela vai, realmente, os pais quando procuram, é porque existe uma, né? Realmente, ou é hiperativa, déficit de atenção, né? Então, os treinos, isso vai trazendo uma calma. Então, a gente já às vezes entrava assim, querendo pular pela janela. Então, você, aos poucos, né? Vai conseguindo trazer essa calma com o treino, mas tinha que usar de muitos recursos assim, criativos para poder conseguir atuar, né? Então, foi legal. E depois, com o tempo, a gente vai pegando jeito, até para isso, né? De como mostrar para a criança. A criança é um bichinho muito curioso, né? Então, a gente mostra o que a gente está vendo, né? Quando a gente vai mapear a criança, a gente mostra, olha, ó, tá vendo o que acontece quando você se mexe? Olha o que acontece com o sinal do seu cérebro, né? Que faz assim. E aos poucos a gente vai aprendendo, foi aprendendo também, porque a gente tinha prática de professora, né? Mas a prática clínica com criança a gente foi aprendendo, né, Dê? E eu lembro que você me dava um monte de dica legal. Teve uma época que eu falava assim, gente, aqui na clínica, porque a gente trabalhava no mesmo lugar,
aqui na clínica especialista em criança é a Denise, porque cada história que você contava. E eu via, né, as crianças entrando agitadas, começando o processo. Às vezes a gente escuta, né, da sala uns gritinhos no começo, aquela coisa. Daqui a pouco aquela criança se acalmando, e aí você vinha me contar, Mari, você precisa ver, a escola me procurou para perguntar o que vocês estão fazendo com essa criança, que ela está tão Sim. bem, né? Muito bacana, né? Porque o retorno, eu falei que o nosso retorno realmente daí é o que vem lá de fora, né? Mas o que as pessoas estão percebendo, né? Tanto da família quanto da escola. Então, é o nosso ponto de equilíbrio aí, como é que tá, né? Será que é só aqui na sala, durante o treino? Mas não. Então, era muito gratificante assim, nossa, ele está conseguindo sentar, prestar atenção, realizar atividades, coisas que às vezes aquilo não fluía, né? Era muito. Eu tinha um que falava assim: a minha cabeça está tão calma, eu consigo ficar parado, coisa que ele mesmo falava assim, mas olhava com aquela carinha de calma para mim, como dizendo assim: que delícia ficar assim, quanto tempo que eu não sei o que é ficar assim, né? Ou não sabia o que era, Não né? sabia, né? Então foi bem, Ai, que muito delícia. bacana. Né? Odê, e você tem também história que você trabalha com pessoas com autismo, né? Sim, Como isso é foi que é? bem Conta um pouco. bacana. Eu lembro um caso bem bacana, foi um adolescente que chegou para mim, né? E ele frequentava, né, na época, uma escola e eles falaram que era para que ele teria uma chance de interagir mais, né? Que talvez se fosse estimulado de alguma maneira ele pudesse. Eu falei, vamos ver se a gente consegue. E nós conseguimos através do treino. Ele começou a não só interagir assim com as atitudes deles, mas conversando. Ele começou a ter uma atitude mais participativa em todos os sentidos, na onde ele frequentava e em casa também, né? Então, foi uma coisa muito lógica que quem tem o autismo, você tem uma certa limitação daquilo que você pode, mas o pouco que você consegue já é uma coisa muito maravilhosa nessa situação, né? Num contexto como esse, né? Então, eu lembro que a família ficou muito feliz dessa interação maior dele sorrir mais, ele sorria mais, ele ficava mais tempo olhando para a pessoa e você sentia que aquele olhar estava realmente fazendo algum contato, né? E com os amigos na escola, tá? Então foi muito bacana, assim, esse momento com esse autista, que foi uma Que lição para joia. mim, né? E também não é, porque você também colocar dentro de uma sala, como que eu vou trabalhar, né? Também para ele era difícil você colocar toco, você marcar os pontos, fazer ele entender que era importante dele estar interagindo com o que eu estava colocando para ele para fazer estimulação. Então foi todo um processo aí que devagarzinho a gente foi conseguindo conquistar, né? E o E é muito retorno, gostoso, né? o retorno é Esses excelente. resultados todos que a gente alcança, assim. Uhum, Muitas vezes as pessoas nos procuram, né? Pessoas de uhum, várias idades, com vários objetivos, com várias queixas. é, E as pessoas falam, será que o neurofeedback vai me ajudar? Então, por exemplo, com é, sono. Será que o neurofeedback pode me ajudar com depressão? Pode me ajudar com ansiedade? E a gente sempre fala, né, vale a pena tentar. Porque tudo que está relacionado com o sistema nervoso central, por princípio, a gente consegue treinar e melhorar sim, com o neurofeedback. Então, uhum, sempre que a pessoa pergunta, será que vai me ajudar com isso? Eu falo, vale a pena tentar. Por uhum. causa dos resultados que a gente vê, né, Dê? Os resultados, Sim, assim, lógico, são é. Era maravilhosos. muito bom, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Maravilhosos. Mari, eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, tem gente que Ah, vê quer aí, saber um Dê. pouquinho sobre, eu poderia explanar um pouco sobre os conceitos básicos. Aí eu deixo para você, Posso. porque você é minha mestra, né? Então você pode Onde você viu agora. isso? Ah, achei aqui, né? Quem Achou? A perguntou foi a Luciana, Luciana. né? Isso, oi, Lu. Isso, Ai, a Lu, posso. tudo bom, Lu? Eu estava pensando mesmo nisso enquanto a gente estava falando, porque eu falei, vai ter gente aqui que não sabe o que é neurofeedback. Então a Uhum, gente vai explicar um pouquinho. Então, o que acontece com o neurofeedback? O nosso cérebro, de todos nós, ele tem um funcionamento que é químico, que a gente conhece muito em função de medicação, né? E tem um funcionamento elétrico, as sinapses, né? A energia toda que os neurônios produzem enquanto eles estão ativos. Então, o nosso cérebro é elétrico e ele é químico. Hoje a gente sabe muito sobre a parte química
que foi a mais explorada, mas o neurofeedback trabalha com a parte elétrica, de energia do cérebro. Então, o que é? A base dele é aquela coisa do eletroencefalograma mesmo, que mede as frequências cerebrais. Então, a gente sabe hoje, pela literatura, que o jeitão que a gente lida com o mundo, o jeito como a gente aprende, o jeito como a gente se comporta, tem muita relação com a forma como o nosso cérebro trabalha. Então, assim, eletricamente mesmo. Então, vamos supor, se a gente está aqui conversando, e nem eu e a Denise estamos conversando, vocês estão aí prestando atenção, nosso cérebro tem áreas que ele está ativando bastante frequências beta, que são frequências úteis para quando a gente quer processar uma informação. Então, eu estou falando aqui na parte de articulação da fala. Então, precisa ter beta. A gente sabe que o cérebro do adulto precisa ter uma ativação muito legal na região frontal, que é a área de controle, que é uma área que a gente filtra estímulo para a gente não se distrair tanto. Então, existem vários padrões cerebrais associados com a forma como a gente aprende, como a gente se lembra das coisas. E o neurofeedback faz isso. Então, a primeira coisa que o neurofeedback faz é medir aquilo que a gente estava falando, né? O mapeamento, a gente coloca lá o toco ou eletrodos e mede os pontos todos do cérebro para tentar encontrar esses padrões. Então, a pessoa vem, a primeira coisa que a gente faz, conversa com a pessoa, vê quais são as queixas que ela tem, os objetivos, e a gente mapeia para ver como é que está o funcionamento do cérebro dela. Baseado nesses dados que ela trouxe como objetivo e no que a gente observou no mapeamento, a gente faz o que a gente chama de planos de treinamento, que são super individualizados. Então, assim, se a pessoa, o objetivo da pessoa, então vamos supor, no caso que a Denise falou, ela tinha uma depressão, não queria tomar remédio. Então, o que eu fiz? Mapeei e vi que o cérebro dela tinha uma parte que estava um pouquinho mais lenta, na região frontal. Então, o que a gente faz? Treina para melhorar as ativações do cérebro. E isso vai mudando o padrão de funcionamento. Como que é o treino, né? As pessoas sempre querem saber, ok, a gente vai, coloca lá os eletrodos, mede, põe no computador, faz a análise toda dos padrões. E como que a gente treina? Para treinar, a gente também coloca todas as vezes eletrodos em áreas específicas, de acordo com o objetivo daquele dia, né? Então, vamos supor que se o objetivo é inibir a onda lenta na região frontal, eu vou colocar eletrodos ali, e durante todo o tempo, o computador vai trazendo feedbacks que são como espelhos. Aconteceu alguma coisa no cérebro, ele ativou determinada frequência, ele recebe aquela informação de volta, que vai dizendo o que está acontecendo com o cérebro o tempo todo, em tempo real. Ele fez tal coisa, escuta tal som. Então, a gente faz isso e o cérebro da gente já vai, só de receber essa informação de volta, já vai buscando se modular, se equilibrar, buscar um jeito mais eficiente de funcionar, porque o cérebro precisa de espelho, a gente aprende com o espelho o tempo inteiro, né? E o neurofeedback dá esse espelho do que está acontecendo com o cérebro o tempo todo. E aí também tem um reforço. Então, quando o objetivo era inibir ondas muito lentas, toda vez que o cérebro da Denise conseguia inibir as ondas lentas, a tela ficava mais clara, o som ficava mais audível. Então, também era mostrado para o cérebro que quando fazia determinadas coisas, é aquilo que era esperado. Tinha o joguinho que ganhava ponto, né, conforme ia ativando o HEG. Isso tudo a gente chama de treinamento, porque é mesmo como um treinamento, que nem quando a gente coloca lá o frequencímetro e vai treinar nosso coração, vai para a esteira, começa a correr, caminha, faz intercalado, e a gente vê pela frequência do coração o que está acontecendo, a gente faz a mesma coisa no cérebro, a gente mede o que está acontecendo com ele, coloca lá na tela, ele devolve essa informação, e aí o cérebro vai buscando, né, como que é o caminho que ele vai encontrar. E ele vai tendo reforço e vai se modulando e modificando os padrões. E o legal é que é de dentro para fora, né, Deu? Que nem a Denise falou, quando a gente toma um remédio, por que você não queria tomar remédio? Conta um pouco pra gente. Não, remédio sempre é aquela situação que você, né, termina e aí o que acontece? Né? Você vai tomar por quanto tempo? E a hora que eu parar esse remédio, o que vai acontecer? Então não é o que eu queria, né? Então acho que até meu próprio organismo já estava dizendo, não, acho que vai por outro caminho, por favor, né? E o treino com neurofeedback faz isso, como é de dentro para fora, a hora que você termina
os treinos, você mesmo organizou, né, Mari, como você está contando, as ondas cerebrais. Então, aquilo fica, não é uma coisa que você vai ficar dependente disso para sempre. Ele tem um começo, meio e fim, o treinamento, e depois a sua vida segue normalmente sem precisar dos treinos, a não ser que lá para frente você sofra um estresse, algum trauma, alguma coisa que você precise voltar a treinar novamente. Mas, senão, você conseguiu, né, harmonizar novamente, né, de uma maneira de dentro para fora, que é muito bacana. De dentro para fora, sem efeito colateral, que é outra vantagem, né? Importante, sim. Nós não estamos dizendo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para que vocês entendam que nós não estamos dizendo que remédio não é bom. Eu acho que tem remédios, tem momentos que a gente precisa de medicação, sim. É que o remédio não serve para todo mundo, não faz efeito para todo mundo, e algumas pessoas têm efeitos colaterais muito fortes. Então, a vantagem do neurofeedback é que ele vai na área específica onde está o problema, né? O remédio, ele age quimicamente no cérebro todo, e o neurofeedback vai lá. Tem áreas que estão um pouco ativadas, ele vai ajudar a melhorar a ativação. Tem área que está muito ativada, que gera ansiedade, atrapalha sono. A gente treina para diminuir. Então, ao mesmo tempo que a gente aumenta algumas áreas, a gente diminui outras. E o neurofeedback é muito certeiro, né? Ele vai ali onde está a questão, onde está o problema. E quando a pessoa melhora, é o que você falou, né, Dê? A pessoa melhora, muda o padrão. Então, se o cérebro está mais funcional, se ele está trabalhando melhor, se ele está até economizando energia e trabalhando mais, isso é o maior reforçador. A pessoa começa a dormir melhor, se concentrar mais, a memória melhora. Bom, só de dormir melhor, um monte de coisa já melhora, né? Com certeza, sem dúvida, né? Tanto Mari, tem algumas perguntas, que eu vou passando para você, como você estava falando, eu fui olhando. Me perguntaram, no caso de AVC, uma pessoa que tem AVC, como que funcionaria? Eu vou passando, você vai respondendo, tá, Mari? Você é a mestra aqui. Em caso de pessoas que sofreram um AVC, como que o neurofeedback funcionaria, né, nessa situação? Tá. É muito interessante, porque assim, a gente tem vários casos. AVC, lesão cerebral, coisas que alteraram o funcionamento do cérebro. Então, um acidente, né, de pancada, traumas muito fortes, tudo que afeta o cérebro de uma forma muito grande, a gente consegue melhorar com o neurofeedback. Então, uma pessoa que sofreu AVC, uma pessoa que teve uma lesão em uma determinada região, aquela região, quando a gente mapeia, muitas vezes a gente observa o padrão alterado ali. Então, aquela região, às vezes, fica só nas frequências alfa, que a gente chama, né? Olho fechado, olho aberto, tarefa, está ali em frequências alfa, mostrando que não está conseguindo processar direito o cérebro nessa região. A gente consegue ver isso no mapeamento. Então, assim, muitas vezes existe uma perda, tem mesmo morte neuronal em algumas regiões. E o cérebro, a gente sabe que o cérebro produz novos neurônios, mas o grande desafio é conectar de novo aquelas regiões. Então, o neurofeedback vem justamente nesse sentido. Ele vai trabalhar naquela região, ajudando a inibir lá a frequência alfa que está atrapalhando as conexões, para que o cérebro consiga voltar a fazer o processamento naquela região. Então, assim, é muito legal. A gente tem várias histórias de pessoas, então eu mesma já atendi pessoas que tiveram AVC, que depois ficaram com problema cognitivo, fizeram reabilitação, estavam fazendo, mas às vezes chega no limite e a pessoa parece que não consegue evoluir mais, então problemas na fala, na comunicação. Essa pessoa começou a fazer neurofeedback junto com as terapias que ela já fazia. Muito legal, porque o neurofeedback pode ser usado junto com as outras coisas, com a fono, né, com psicoterapia, psicopedagogia. E essa pessoa, a fono, veio me procurar e falou assim, o que aconteceu? Porque eu venho trabalhando com ela há tanto tempo e de repente ela deu um boom, né? Deu uma melhora na fala. Aí até a pessoa fala, será que foi o neurofeedback? Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, mas você fez outra coisa diferente do que você fazia antes? Não. Então é o neurofeedback, é a única coisa que você está fazendo de diferente, né? Mas às vezes o resultado é tão impressionante que a pessoa vem perguntar, mas será que é mesmo o neurofeedback? Às vezes é meio rápido também. Será que foi o neurofeedback? Aí eu falo, vamos pensar. Sempre faço aquela pergunta, vamos pensar. O que mais que você está fazendo que pode ser, né? Exatamente. E realmente ajuda muito, muito. Então, temos vários casos. A gente tem casos de pessoas que sofreram um acidente. Tem uma história de um rapaz que sofreu um acidente de carro e acho que 8 anos depois que ele foi saber que existia neurofeedback, ele foi fazer o neurofeedback com um colega nosso. E aí ele teve uma melhora, assim,
incrível. E aí veio a questão, né? Aí o treinador falou assim para mim, de neurofeedback: ai, Mário, eu fiquei triste, porque ele foi para o médico falou assim: ah, mas isso é neuroplasticidade, seu cérebro se melhorou sozinho. Aí eu falei: Não gente, é? depois de 8 anos que ele Não é? De sofreu um repente. acidente, de repente, justamente na hora que ele começou a fazer o neurofeedback, o cérebro dele resolveu fazer a neuroplasticidade mágica. A gente até ri, porque às vezes o resultado é tão impressionante que os médicos ficam assim: ah, será, né? Ah, E né? depois vai vendo que é, né? Quantos médicos hoje indicam pessoas pra gente aqui em Campinas, né, porque eles É, viram resultado com os isso pacientes foi, eu ia deles. até comentar em relação a isso, né, Marícia? Eu senti uma diferença. Como antes eles não conheciam muito como que é o funcionamento do neurofeedback, você sente uma certa resistência. E agora eu estou sentindo essa mudança, né? Principalmente É, psiquiatras indicando. Eu recebi uma pessoa que era, falou: olha, antes de eu entrar com medicação com você, você não quer tentar o treino com neurofeedback? Eu fiquei feliz, eu falei que que bom, né? legal, Que que existe agora legal. esse interesse, essa realmente eles percebendo essa melhora, que é uma ferramenta que pode muito ajudar também, né? Não estamos aqui, a gente É, não está nem querendo competir com ninguém, sim, agregar o melhor para as agregar. pessoas, né? É isso que eu sinto, né? É o que você falou, até das ferramentas, outras ferramentas, né? Muitas outras. A gente tem um neurofeedback, sim, mas às vezes eu falo para a pessoa. Às vezes ela está ali treinando, mas se ela vai sair e continuar mantendo o mesmo padrão que ela tinha de estresse, que aqui também passa, é que você está falando, e está aparecendo ir para ansiedade, tem gente querendo saber, porque acho que o nível de ansiedade das pessoas Muito em grande. relação à pandemia aumentou muito. Eu falei, então Muito. tudo é uma questão que você também tem que. A gente está treinando ali, mas se ela abre a porta, já começa a entrar naquela neurose toda, realmente você vai ter uma dificuldade, uma demora para sentir os efeitos do treinamento, né? Mas se você Uhum. também tem agrega outras uh, uh, terapias ou outras ferramentas para te ajudar naquilo, você vai ver um resultado muito mais rápido também, né? E aí Verdade. tem várias perguntas, Mari, acho que em questão da ansiedade, como que ajuda, em adolescentes, falando, perguntando nos adolescentes que Nossa, estão gente. com problema com a Eu, memória, foco, hoje, a tarde concentração. inteira, atendi só adolescente. É, A maioria dos meus clientes hoje são adolescentes, tem fases, né? Interessante. Adolescentes com muita ansiedade. A é. pandemia mexeu muito com eles, assim, a pessoa já tinha uma tendência, então problemas de aprendizagem e ansiedade, a cobrança toda, aula online, tanto que estressou essa galera, não poder estar com os amigos, curtindo a vida, saindo, extravasando. Então, assim, eu tenho atendido muitas pessoas, e principalmente adolescentes, com quadro de ansiedade, a gente vê a melhora, assim, é muito gostoso da gente perceber. Então, hoje mesmo eu falei: como que você tá? A pessoa falou assim: eu tô muito melhor. Eu dormi, eu peço para eles mandarem áudio para mim, né? Por favor, manda um áudio, né? Lembra no dia que você treinou de mandar um áudio dizendo como é que foi a sua noite e tal. E aí as pessoas, eles mandam: olha, dormi super bem, eu acordei ainda estava bem. Então, assim, porque é o que a gente estava falando, existem padrões, tem cérebros que são muito acelerados, né? E aí, dependendo da região onde está essa aceleração, se for aqui na amígdala, né, que a gente mede nos temporais, a pessoa tem essa tendência à ansiedade, à hipervigilância. Então, o neurofeedback vai também especificamente nessa região mostrar para o cérebro: ó, tá ativado demais, então devolve essa informação, tá ativado demais. O cérebro já começa a desacelerar a ativação. E aí a pessoa tem um super bem-estar, Sim. passa a dormir melhor, a ansiedade melhora. E aí o cérebro, que é muito esperto, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro trabalhando a nosso favor, o nosso corpo o tempo inteiro trabalha a nosso favor, pela nossa sobrevivência, pela nossa adaptação, ele é programado para isso. Quando ele vê: nossa, como eu estou me sentindo melhor assim, economizando energia, ele tem um reforçador também, né, químico junto, libera mais serotonina, a pessoa fica mais tranquila porque mudou a ativação elétrica, ele cola nesse padrão e ele não volta mais para o padrão antigo. Queira ou não, Então, porque ele assim, sente o efeito daquilo, então realmente ele vai buscar sempre manter
Por que que ele vai voltar para um padrão anterior, que era disfuncional, gastava mais energia e não equilibrava a pessoa? A partir do momento que ele experimenta alguma coisa mais funcional, ele percebe que ele conseguiu produzir efeitos mais equilibrados, o nosso cérebro cola nesse novo padrão. Então a gente vê muitas pessoas que nos procuram, fazem por um tempo e depois ficam bem, vão embora. Não precisa ficar fazendo. Essa é a diferença do treinamento físico para o treinamento do cérebro. Você não precisa ficar fazendo. Ó, O feedback você faz e... Eu vou tentar segurar aqui, vou ler Olha, vou tentar sem... Ah, passou, eu não sei segurar. Aqui, consegui. Ó, minha filha saiu da depressão com neurofeedback. Meu esposo e filhos estão só melhorando do TDA. Eu saí do estresse. Minha amiga saiu da depressão e meu amigo está maravilhado, saindo do TDA e ansiedade. Olha aí, quanta gente, olha uma família toda aí, que legal. Não tá sei. Vendo aí? Que legal, obrigada pelo depoimento, assim, ajuda muita gente, né? Porque uma coisa é a gente falar, né? Outra coisa são as pessoas que vivenciam isso. E uma outra, enquanto você estava falando, apareceu também, nossa, treinei e ela começou a ter sonhos lúcidos, que ela não tinha problema com insônia e passou a sonhar. Eu acho que até ser esse caso, enfim, e realmente foi uma coisa que mudou muito na vida dela com relação a isso, assim, também. Melhor o som. É legal, a gente não está acostumado, a gente não sabe fazer essa coisa de live, tá passando um monte de coisa aqui. É só a gente seguir assim, ó, com o dedo e vai. A gente apanha um pouco, né, Denise? Mas uma ajuda a outra, como sempre. Duas atrapalhadas, né? Totalmente. Olha lá, ó, e o remédio tem efeitos colaterais e o corpo se acostuma, né? Isso mesmo. O remédio, ele tem essa questão, deixa eu ver quem falou, a Carla. Então, a questão do remédio é bem isso mesmo, a gente está colocando uma coisa de fora, e aí o cérebro fala, opa, então vamos supor que é um inibidor de recaptação de serotonina, o cérebro vai falar, opa, eu não preciso mais produzir serotonina porque a quantidade aí, o remédio alterou a produção. Então, ele vai realmente se adaptando ao efeito do remédio, vai diminuindo a produção. Quando você tira o remédio, você sente o efeito colateral, porque fez uma alteração muito grande. Então, a questão do remédio, assim, como eu disse, é muito importante. Tem momentos que precisamos de medicação, tem pessoas que se adaptam muito bem à medicação. Mas muitas das pessoas que nos procuram, mesmo tomando 1, 2, 3, 4 remédios, não conseguem ter o efeito, não conseguem dormir bem, não conseguem se libertar de uma ansiedade, começa a ter problema de memória, problema de libido. Então o neurofeedback, ele é natural nesse sentido, porque ele se aproveita da nossa capacidade de autocura para nos ajudar a superar nossas questões e reequilibrar o nosso funcionamento. A gente estava falando de médico, né, Dê? Hoje eu dou curso, né? Eu dei curso para Dê de neurofeedback. Assim, além dos médicos hoje terem percebido na nossa cidade o efeito que tem médicos, terapeutas, psicoterapeutas nos indicar para a gente fazer o neurofeedback com as pessoas, muitos médicos hoje, a gente tem na equipe dos treinadores, muitos médicos que estão fazendo curso com a gente. E eles falam, quando você vai dar um remédio, você vai ter que dar um remédio muito mais forte se você não está fazendo o neurofeedback. Se você é o único neurofeedback, você reduz a quantidade da medicação. Então, você não precisa dar 2 remédios, às vezes você pode dar 1 remédio. E, então, hoje eles já têm, muitos médicos, esse raciocínio. Olha, você vai fazer neurofeedback, e aí se a gente entrar com a medicação, a gente vai entrar com uma medicação mais fraquinha, porque você vai estar produzindo, né, o efeito já, de dentro para fora. Então, é muito legal isso. É muito bacana. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Patrícia. E para idosos que são ativos e têm já o esquecimento, o neurofeedback melhora? Tá, então, deixa eu ver aqui. Eu adoro. Trabalho com idosos. Também tenho história. Você já trabalhou? Você também, né? Conta a sua história, conta. Então, foi uma senhora e ela estava com problema de memória e ela queria muito continuar a ler e a assistir, mas ela estava esquecendo demais e ela estava muito preocupada com isso.
E aí ela falou, ela começou a fazer os treinos e ela teve um up, assim, ela falou, nossa, agora eu tô, não só melhorou a qualidade da folga, da memória, como ela também teve um ganho assim de agilidade mental. Então foi Que muito legal. bacana isso com ela. E estava meio depressiva, passou a depressão. Então foi no fim foi com um pacote maior do que aquilo que ela foi procurar, sabe? O foco era um e ampliou para mais coisas ali. Geralmente acontece É, isso, né? Porque a acontece gente treina o cérebro como um todo, como né? um Eu tenho todo. história também de um senhorzinho que eu atendi, acho que ele já tinha uns 82 anos, eu acho, ou sei lá, perto de 80. E ele, o que que acontece? Com o neurofeedback, o sono da pessoa vai melhorando, a qualidade do sono. Então, ele acordava várias vezes, ele falou assim, eu acordo várias vezes, mas é porque eu tenho um problema na próstata, então eu acordo com vontade de fazer xixi, ele comentando. Na verdade, assim, a gente treinou o cérebro dele para melhorar a ativação, ele conseguiu entrar em sonos mais profundos, então ele não acordava mais tantas vezes à noite. Ele voltou a ler os livros dele, porque aí a memória melhora, a atenção melhora, porque ele está dormindo mais qualidade de sono. E aí a filha dele um dia veio brincar comigo, ela falou assim, olha lá, Mariana, o neurofeedback curou a próstata do meu pai. Virou uma piada, né? Assim, não é que curou a próstata. O sono ficava leve e ele acordava toda hora para fazer xixi. Tudo é Pronto. hábito, né? Acordava toda hora fazia xixi, cada vez ele acordava mais. E aí passou a dormir super bem, voltou a ler e até a próstata melhorou. Melhorou, tá vendo só? Memória, eles procuram muito a gente. Eu tive uma senhora que uma vez me procurou, ela era extremamente culta, uma pessoa muito culta, ela sabia muitas coisas, ela lia muito, e ela estava sofrendo muito porque ela estava perdendo a memória. Então, assim, palavras, às vezes ela não conseguia acessar. E com o neurofeedback isso tudo foi voltando, então era uma pessoa admirável. Eu falava assim, gente, ela dá baile na gente. Portanto que ela é culta, as coisas que ela falava, as palavras. Você imagina para uma pessoa assim começar a perder a capacidade cognitiva? Sem Ela não dúvida. queria assistir série, nada, ela assistia documentário, ela assistia entrevista. E ela E ficou aí, muito bem. Ela vinha de bengalinha. Porque ela olha, tinha lá os seus probleminhas. Eu falava que o corredor tinha que ser mais curto, porque demorava para para atravessar o chegar, corredor para chegar na sala. Demorava para ir embora. Mas a cabecinha dela ficou tava lá. boa. Ficou boa. Ó, Mari, tem mais perguntas assim, relacionadas a adolescentes que estão em época de vestibular, em época de final de como que se ajuda na ansiedade, né? Acho que é todo esse combo, né? Que é a ansiedade, a foco, a concentração, né? Como que funciona isso, né? Olha, esse trabalho que é feito com vestibulando é muito legal. A gente tem colegas, né? Assim, a Denise e eu somos treinadoras da Brain Trainer. Nós somos hoje 300 treinadores certificados no Brasil. Tem muita história. Por isso que a gente está fazendo essas lives, para que todo mundo possa contar um pouquinho as histórias, né, Dê? Mas assim, para estudante, conta pra gente, Dê, você teve alguma experiência já com vestibulando, alguém prestando Sim, concurso? eu tive, não foi um caso bem bacana. Ele tinha realmente ele tinha problema com concentração e uma autoestima muito baixa. Ele não ia muito bem no ensino médio e estava para prestar vestibular. Mas era tudo a questão de ansiedade dele, do cérebro dele estava, né, estava totalmente insano, tudo. Eu falei, nossa, vamos acreditar que a hora que a gente ficar harmônica as suas ondas cerebrais, eu acho que você vai criar uma autoestima, você vai conseguir vencer esses obstáculos, e não deu outra. Então, para ele foi uma coisa muito bacana, né? Ele conseguiu vencer, passou no vestibular, então ele conseguiu buscar calma, ele não conseguia dormir, a ansiedade não deixava que ele fizesse isso, né? Então, tudo foi uma coisa vai levando a outra, uma bola de neve, né? Então, vamos devagarinho, a gente vai conseguindo vencer cada momento desse, e foi muito bacana, né? É, Tive porque eu questões com preciso. esporte também, viu? Depois a gente Ah, fala. é, Dê? É. Assim, de vestibulando eu tive de concurseira, né? Uhum. É uma pessoa que ela tinha dificuldade de atenção, ela tinha ansiedade, ela estudava muito, se esforçava muito. Tem concursos, tem um próprio vestibular é muito cruel, né? Porque você estuda muita coisa e naquele dia você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo para acessar tudo aquilo que você levou o ano inteiro estudando. Então, o neurofeedback, ele ajuda a pessoa que nem a dormir melhor na véspera, a não ficar Sim. ansiosa. A gente ensina técnicas respiratórias também, que é o biofeedback,
para a pessoa ir equilibrando, focando. Então, melhora o foco, melhora o sono, melhora a ansiedade. Tudo aquilo que a pessoa estudou, primeiro que ela vai conseguir estudar muito melhor. Eu lembro que essa concursanda, ela falava assim, Mariana, a primeira vez na vida que eu estudei e depois que eu percebi que meu sobrinho estava brincando no quintal, porque até então, se alguém fizesse qualquer barulho, eu me desconcentrava, eu brigava com meu sobrinho, porque barulho... E ela falou, eu estudei a tarde inteira, quando eu vi, eu percebi que meu sobrinho estava brincando no quintal e eu nem percebi. Então são Olha, tá histórias vendo? Essas muito histórias bem legais, legais, muito legais. muito legais. Não, e do esporte também, né? Eu até lembro muito da história que o neurofeedback meio que começou com problema, com quem queria foco para treinos, né? Na Olimpíada. Não sei, lembra alguma coisa dessa Tem, história? Felipe Não Vu é? fez, E né? aí, Fez. isso, O de Felipe tiro. de tiro, que ele, né, um pouco antes dele entrar para a prova, ele estava treinando neurofeedback lá no, Pro nos foco, né? bastidores, Atenção. né? E eu tive caso de um menino que ele jogava futebol, mas ele ficava muito nervoso e ele estava para entrar para um campeonato e eu falei, vamos trabalhar isso e ele conseguiu vencer a todos os obstáculos ali porque ele se reorganizou internamente aí com o neurofeedback, né? Então foi bem A gente bacana. fala que o neurofeedback é para todo mundo, porque É, ele faz a gente alcançar o melhor de nós mesmos, né? é O isso nosso mesmo. cérebro. Então, se eu sou artista, você é um artista melhor. Se eu sou uma terapeuta, você é uma terapeuta melhor. Se eu sou, né? Ajuda a gente a encontrar o nosso melhor, que está dentro de nós. Então, ele só faz aflorar. A gente trabalha com pessoas com altas habilidades, extremamente inteligentes, muitas vezes com déficit de atenção, problemas na escola, pessoas com altas habilidades. E o É isso. neurofeedback ajuda a vir para fora todo esse potencial que as pessoas têm, né? Tem uma pessoa perguntando aqui se tem em São José do Rio Preto, que ela falou que tem Isso. uma pessoa que está esquecidinha na família ali. Tem sim. Nós temos um site que é BTI Brasil, que tem um mapa de todos os treinadores do Brasil. Nós temos sim a Alessandra, treinadora muito querida, vou trazer ela aqui também para a entrevista, que é de São José do Rio Preto. Depois, se você quiser mandar uma mensagem para nós, eu te passo o contato dela, tá bom? Ela tem sim. Nós Tem. estamos com treinadores no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É muito É o legal, mundo nossa inteiro, família né? Isso Brain que eu ia Trainer. falar, não é bem só, é no mundo inteiro, né, que nós estamos, Ah né? lá, ó, tem fã-clube da Denise. Denise, sua maravilhosa, lindíssima, maravilhosa. Amo muito, concordo. Amo vocês, todo mundo. Estamos Concordo juntas. total. Ah, aqui, a Silvinha está falando para eu contar sobre o estudo que está sendo feito com pessoas que tiveram Ai, é Covid. verdade, Bem Márcia. lembrado, Sil. Bem A lembrado. Sil ajudou, aliás, a Silvia tem grande participação nesse estudo. Sim, tanto é. Nós temos os mapeamentos que a gente faz nas pessoas antes de começar as sessões de neurofeedback. E com a pandemia, muitas das pessoas que a gente fez o mapeamento pegaram a doença. Então, assim, hoje a gente sabe que tem estudos mostrando que o cérebro fica diferente com a doença e tal, alterações. E a gente, o que a gente fez? Nós aproveitamos que a gente tem mapeamento antes da pessoa ter a Covid, e aí a gente está pedindo para os nossos treinadores, a gente tem uma rede super grande de treinadores, pedindo para os treinadores mapear as pessoas que não fizeram neurofeedback, lógico, porque senão altera, né? Então, pessoas que mapeou, pegaram Covid por algum motivo, não fizeram neurofeedback, então mapear de novo. E a gente está fazendo um estudo para comparar como que estão sendo as alterações. Porque aí a gente tem o antes, o cérebro antes e o cérebro depois. E isso é muito legal, que é um tipo de estudo que ninguém tem. E nós temos na nossa rede, porque a gente mapeia cérebro. Então dá para a gente mapear antes e depois. Um monte de treinador já está mandando para nós. Nós temos o Sérgio, temos uma equipe super legal. E temos o Sérgio, que é um rapaz, um físico, e ele está fazendo toda a análise estatística. A gente já está tendo assim, uma amostra que está ficando significativa já desse pessoal para a gente ver as alterações. Por quê? Porque a nossa principal objetivo, lógico, que é saber o que acontece com o cérebro das pessoas, mas nosso principal objetivo é a fase 2 desse estudo. A gente entra com o neurofeedback e vê o quanto o neurofeedback, que a gente tem essa hipótese, né? E a gente, aliás, já está vivendo, quanto pode ajudar as pessoas com as sequelas de Covid.
problemas de memória, tem pessoas que estão ficando deprimidas, tem pessoas que estão ficando com um pensamento nebuloso, atordoamento, ansiedade, tem Dores de muitas cabeça, né? questões. Dores de Dor cabeça. de cabeça. Bastante, isso tem visto bastante. Então, o nosso objetivo é, na segunda parte, a gente entrar com o neurofeedback para a gente mostrar o tanto que pode ajudar esse pessoal aí que pegou e teve alguma sequela, né? Vai ajudar bastante. Então, tem esse estudo bem lembrado, Silvia. Pediu para eu falar aqui. Tá vendo mais alguma coisa aí, Dê? Eu acho que agora acabou, Má. Acho que agora Tem uma foi pessoa que tudo. falou, eu li esses dias que a seleção da Itália na Copa de 2006 utilizou nos jogadores ferramentas de neurofeedback. Coincidência ou não, foram campeões. Sim, tem muitas histórias, muitas histórias. Seleção da Alemanha de futebol, eu fiquei sabendo que fizeram neurofeedback também. Olha, Principalmente os países de primeiro mundo já sacaram isso rapidinho, né? O quanto que ajuda os atletas, então eles realmente já têm vários casos de tem mesmo, eu acho que tem a ver mesmo. Deixa eu ver quem falou isso. eu não vi. Psicólogo Everton. É isso mesmo, tem sim, vários casos. Bacana. Com certeza. Tem uma pessoa dizendo aqui que está sofrendo um pouco porque os médicos na cidade não acreditam muito, e a gente tem essa história, né, que a gente viveu aqui. Quando eu comecei, era muito comum em Campinas falar assim, eu fui no médico, e o médico fala, esse negócio é bobagem. Muitos médicos não conhecem, e ao invés deles falarem não conheço, desculpem os médicos que fazem isso, né? Mas tem muito médico que ao invés de falar não conheço, preciso saber, eles falam, isso é bobagem. Isso aí é placebo. E isso foi mudando, porque teve médicos que falavam, não faz, isso é bobagem, você vai perder seu dinheiro. E depois foram vendo o resultado. Então, se você está começando na sua cidade e os médicos ainda têm um discurso assim, logo eles vão mudar. Porque aqui em Campinas aconteceu isso. Eles começaram a ver os pacientes deles melhorando, melhorando, melhorando. A gente tem uma amiga psicóloga que tem amigos neurologistas, que a gente faz parceria, né? Mesmo E começou a falar, cara, não fala isso, né? Eu lembro que tinha um médico, eu não vou falar o nome, mas tinha um médico que falava super mal. E aí, numa outra vez, a pessoa veio e falou assim, olha, eu tô vindo, apesar do meu médico dizer que, Mariana, vai lá, ela vai querer ficar tirando o seu remédio. Eu falei, não, eu não tiro remédio de ninguém. Seu cérebro que não precisa mais, é o cérebro que não precisa mais. Então, assim, eu não posso mexer com remédio de ninguém, eu sou psicóloga. E ele falava isso, não vai lá não, essa Mariana. E um belo dia chegou um cara, eu falei, quem que indicou você? Foi o médico tal. Eu falei, uau! O próprio que falava mal, porque viu o resultado. Então, assim, o neurofeedback é legal, porque ele faz propaganda por si mesmo. Ele funciona, né, Dê? Por isso que a gente teve esse aumento de procura, a gente tem esse aumento de procura. Um fala para o outro, né? E os médicos também. E hoje os médicos têm vindo fazer, pediatras, sim. até pediatra que estão indicando, né? Os pediatras mesmo começam a sentir, já vai, né? Vamos ver essa situação lá no neurofeedback, que queira ou não, né? Uma ferramenta aí muito poderosa antes de qualquer coisa mais agressiva, não é agressiva, né? Mas é mais que vai judiar um pouco mais da pessoa no sentido de medicação, né? Então, a gente podendo evitar a medicação, lógico, qualquer pessoa aí, qualquer médico também pensa assim, né? Se puder evitar a medicação, por que eu vou usar, né? E o neurofeedback vem como essa alternativa, como para somar. Muitas vezes a pessoa está tomando medicação, nos procura, continua tomando a medicação ou diminui, né? É muito comum a gente ver a diminuição da medicação, retirada da medicação ao longo do processo. Mas o neurofeedback também potencializa um remédio que às vezes está ali judiando com efeito colateral, pode fazer tomar uma quantidade menor, né? Então, essa questão é muito legal. Nós estamos fazendo parcerias incríveis com médicos, psicólogos, fonos. Isso que eu ia falar, né? Psicólogos também, né? Sentem uma grande aliança, né? Quando você vai tratar a mente, a gente não trata a mente, a gente trata o cérebro. Então, a hora que faz as duas ferramentas juntas, potencializa mesmo o tratamento terapêutico, né? Então, tem todas umas questões aí que ajudam nesse caminho aí mais tranquilo para a pessoa buscar esse bem-estar dela, né? Então, e cabe a gente, que é treinador de neurofeedback, primeiro eu acho que a gente tem que saber, estudar muito, a gente tem que saber sobre os efeitos dos remédios no cérebro, a interação com a parte elétrica,
Tem que estudar, porque aí a gente consegue conversar com o médico, dizer, olha, esse remédio que você indicou, a gente observou, porque a gente está ali 2 vezes por semana, 3 vezes às vezes com uma pessoa, e a gente viu que aquela pessoa, ela ficou mais agitada, ou ela, porque aí ela vai falando as coisas, a gente vai anotando. Então a gente fazendo essa parceria, quando tem parceria com o médico, para a gente pensar, olha, a medicação que você deu foi legal, ele respondeu bem, olha, essa medicação, ela já está mostrando efeito de superdosagem, porque o cérebro da pessoa já está fazendo. Então, sabe aquele sono que a pessoa sente quando o efeito é exagerado do remédio? Às vezes a pessoa sente isso depois de fazer neurofeedback, e aí ela precisa diminuir a dosagem, porque ela já está produzindo aquilo, são 2 frentes no cérebro, né? Então, quando a gente faz essa parceria, e o médico é legal, ele fala, não, vamos reduzir, vamos tentar tirar um tempo, segura as pontas aí, Mariana, faz o neurofeedback que eu vou tentar tirar aqui a medicação, tudo que a gente quer tirar, né, que o médico retire, que a pessoa não precise. Então essas parcerias são muito legais. Como eu estou no neurofeedback já há quase 10 anos, é muito legal a gente poder ter esses parceiros, pessoas na cidade. Muitas vezes as pessoas nos indicam, a gente nem sabe quem é. Ah, foi a fono tal, foi a terapeuta tal. Falo, que legal, agradeço, mas a gente às vezes não sabe quem é, né? Não. Porque eles viram o efeito nas pessoas e as pessoas falam, olha, meu filho melhorou assim porque ele está fazendo neurofeedback. E a pessoa que é ligada vai falar, poxa, é um trabalho excelente fazer as 2 coisas juntas, né? Ecoterapia, um monte de coisa, alimentação, atividade física, tudo que pode contribuir, né? Somos aliados. Você tem, inclusive, uma experiência nova hoje, profissional. Assim, como que tá o neurofeedback? Eu lembro que você comentou um pouquinho isso comigo. Conta para o pessoal. Que eu também porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, sem dúvida, que eu trabalho com a mesa de radiestesia radiônica, né? Que também você sim, percebe como tem a radiestesia de imóveis e a radiestesia para campo energético das pessoas, tá? Tudo é energia, né? Então a gente também tem nosso campo energético e tem como, através da mesa de radiestesia, você sentir como que as pessoas estão energeticamente também falando, né? Então a gente já sabe que hoje as nossas emoções, elas podem ser medidas em hertz, né? A gente vibra, né? Então as nossas emoções têm uma potência muito grande sobre todo o nosso organismo, né? Físico, emocional e tudo mais. Então, a partir do momento que você consegue entender como está seu campo, como está fluindo, você também pode ajudar nessas questões. Então, você aliando as 2 ferramentas, né? Você consegue potencializar ambos os lados, né? Você acaba ajudando ela a buscar um caminho mais harmônico aí, de uma maneira mais global, né? O pessoal gostou, mandou um monte de coraçãozinho aí quando você estava falando disso. Eu tenho Tem que ter coragem para falar isso, porque é muito legal, é uma coisa diferente. Diferente, é mais voltado. E você unindo o neurofeedback com isso, você percebe resultados maravilhosos. Sim, tem sido bem bacana, fantástico essa utilização das 2 ferramentas, né? Quando tem espaço para isso, e a pessoa aceita, ela vê, nossa, puxa vida, realmente isso faz todo sentido. Corações. Muitos corações, apertem nos corações, pessoal, quem está gostando. Eu acho que, eu não entendo muito de Instagram, mas a gente tem, acho que acaba em 1 hora e desliga, se não me engano. Não, ele não tem mais isso. Não, mas eu acho que já tá bom, né? Acho que a gente já deu o recado. Toda semana a gente está aqui, né? Toda quarta a gente está aqui, cada dia tem um profissional contando da experiência, os casos de sucesso, para mostrar que neurofeedback funciona sim, né? Que pode ser uma ferramenta muito legal para vários tipos de atividade profissional, para vários tipos de público. A gente está aqui. Com certeza, é muito gratificante, é muito gostoso. Eu sou eternamente grata a você. Né, no momento em que eu estava passando por um momento difícil, você me ajudou e de repente viramos colegas, aí ajudou duplamente, né, como pessoa e depois para trabalhar. Então eu sou muito realizada com esse trabalho, porque é muito gostoso realmente ver o outro ficar bem, né, diante de uma ferramenta aí tão bacana, poderosa como essa, né? Muito obrigada. E agradeço pelo convite de participar dessa live. Foi uma delícia recordar tudo isso, poder passar essa experiência
experiência, né? Um pouquinho do que a gente faz, e se puder chegar a mais pessoas, tudo isso, né? Esse conhecimento todo, eu acho que é muito bacana para a gente estar aqui, para se ajudar, para poder contribuir de alguma maneira aí para o momento, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo agora, mais denso aí de pandemia e tudo mais, que a gente percebe as pessoas precisando, né, de um apoio aí e um socorro nesse sentido aí. Então, estamos E se aqui, né, precisar Mari? em Campinas, como é que chama o lugar onde você Sim, trabalha? sim. Conta um pouquinho, dá o contato. Nós trabalhamos, somos em três, né, pessoas que trabalham, chama NF Camp. Nós montamos esse espaço para trabalhar com neurofeedback. Cada uma também tem as suas outras terapias interativas, integrativas, mas o foco nosso maior é o neurofeedback, sim. Então, eu, minha irmã, a Silvia, né, e a Renata. Ela colocou ali, ó. NF Camp Neurofeedback do Instagram. Isso, lá, minha irmã já tá aqui. Daí no fim, até, né, eu acabei convidando a minha irmã para trabalhar comigo, porque a coisa era tão bacana, então nós estamos juntas aí já há uns 4 A anos, Lenise. né? A Rê. Isso, a Lenise está aqui também, que também, ó, que legal, de Campinas. Também, né? A Rê. Muito bom. É Não, a isso. Silvinha vai, qualquer dia eu vou chamar a Silvinha também para contar a história dela. A Silvinha é coach, é bem legal também as coisas que ela tem para contar. Sem Que é a irmã da dúvida. Denise. Estamos tudo em família. No fim, o neurofeedback é uma grande família. Com certeza, com certeza. Má, obrigada Muito pelo bom. convite, foi muito Obrigada bom, também, viu? Bê, Foi ótimo. pela tua Tá colaboração, para contar É pra isso. gente a sua experiência, as coisas que Tá. você tá. Eu brinco, né, para não deixar eu mentir sozinha. Brincadeira. Tá ótimo. Então, assim, eu agradeço mesmo, Dê. Eu acho que sucesso para você. Eu admiro muito o seu trabalho. Você realmente é amigona do coração. Tamo E junto merece aí. cada coraçãozinho que está aparecendo aí para Pra você. nós, doutora, até tem para você que já estão Para falando nós, que essa neurofeedback, a brain essa trainer. mestra lê tudo isso mesmo, e é mesmo. Isso é uma verdadeira. Você foi à luta ali, eu lembro você no começo, o que você estuda. Eu falei, essa Mariana só estudava e ia atrás e buscou. Você foi uma guerreira e você merece todos os méritos mesmo, viu, Mari? Com certeza, viu? E quem quiser saber um pouco mais sobre neurofeedback, a gente tem o nosso site, BTI Brasil, lá tem um curso gratuito de introdução ao neurofeedback, para quem quiser, o EAD. Então, tá aí, temos Semana do Neurofeedback no YouTube, com vários temas, várias aplicações do neurofeedback, estudos de caso, com artigos, tudo bonitinho para quem quiser saber mais de neurofeedback. E se precisar de sessões de treinamento em Campinas, está aí Denise e NF Camp à disposição. Tá bom, isso aí. Muito bem, obrigada a participação de todo mundo e cada coraçãozinho que foi mandado. Obrigada, muito obrigada mesmo. Beijo para todo mundo, beijo, Mar. Boa noite.